Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A Velha do Terreiro. Histórias assombradas. A moça que nos conta esse relato tem 23 anos e mora no Paraná. Ela diz ainda que isso aconteceu com a irmã dela uns 3 anos atrás. Ela diz que a irmã dela é médium e filha de santo e costuma frequentar o centro de Umbanda lá da cidade delas e participar lá de suas giras e tudo mais. E ela vive contando para a moça que nos conta esse relato coisas que acontecem lá dentro do centro, né? As pessoas que vão lá, o que vão buscar, muitas pessoas buscando ajuda, buscando um auxílio para tirar a bruxaria que foi feita para elas, essas coisas. Lê a sorte nas cartas, nos búzios. E um dia a irmã dela contou uma história que a deixou com medo. Era uma terça-feira e a irmã dela estava lá no terreiro para acompanhar a gira, porque diz que é obrigação dela acompanhar, sendo ela filha de santo. E tinha lá uma mulher esperando para ser atendida. Diz que a mulher estava assim com uma aparência bem derrubada, pálida, com uma aparência doentia. E aí o pai de santo perguntou o que ela estava precisando, o que ela precisava. E ela contou um pouco da história dela, disse que estava tudo acontecendo de ruim na vida dela, que ela tinha se separado do marido, o filho se revoltou e saiu de casa também. E desde que essas coisas começaram a acontecer, ela também começou a sentir uma sensação muito estranha, um peso sobre os ombros. Daí o guia em questão pediu para essa mulher ficar no centro da gira, ali no meio da roda, que eles iriam fazer orações para ajudá-la. E aí eles fizeram uma roda e o guia falou para todo mundo fazer oração ali com muita força para ajudar aquela mulher, livrar ela do sofrimento, livrá-la de todo mal, maldição que possa ter sido feita para ela, bruxaria e tal. E pediu para que todos dessem as mãos e que não abrissem os olhos até ele mandar. E aí todos começaram a rezar e o guia começou a orar forte ali. O guia falava umas coisas diferentes, a mulher também falava umas coisas estranhas ali. Só que nesse momento, a irmã dela conta que ficou muito curiosa e abriu assim uma frestinha do olho para dar uma espiada. E foi aí que ela viu uma mulher, mas era uma velha com o cabelo todo branco e bagunçado, com uma roupa preta, toda rasgada. E essa velha estava ao lado daquela mulher que estava recebendo oração. E nesse momento todo mundo estava ali orando forte, rezando forte, menos a irmã dela, que estava ali abismada com aquela visão. Só que quando aquela velha percebeu que a irmã da moça que nos conta esse relato era a única que não estava rezando, a velha começou a vir de cabeça baixa em direção da irmã dela. Nessa hora ela fechou o olho rapidinho e começou a rezar muito forte também, até que um tempinho depois o médium, né, o pai de santo, o guia, não sei, pediu para que eles abrissem os olhos, que estava finalizado, eles tinham terminado ali com a reza. E aí, quando ela abriu os olhos, não tinha mais nada ali perto daquela mulher. Então eles fizeram ali mais alguns trabalhos, algumas orações e resolveram cessar os trabalhos. Todo mundo foi para casa, a irmã dela foi para casa e no dia seguinte, de manhã, ela voltou para o terreiro para perguntar o que tinha acontecido. Perguntar o que estava acontecendo com aquela mulher e contar que ela abriu o olho e viu aquela velha que veio na direção dela, o que era aquilo. Então o guia falou para ela que era para nunca mais fazer isso, que ela tem que seguir o que eles falam lá. Se falou que não é para abrir os olhos, não é para abrir os olhos. Aquela velha era uma entidade que estava encostada naquela mulher, um espírito infeliz que atrapalhava a vida dela e da família. E como eles costumavam falar muito palavrão, chamar muita coisa ruim, aquilo lá foi e se encostou e ficou ao lado daquela mulher. Assim como aquela velha percebeu que a irmã da moça que nos conta esse relato era a única que não estava rezando e já começou a ir para o lado dela também. Ela termina dizendo que a irmã dela sempre convida ela para conhecer o centro que ela frequenta. Mas a moça que nos conta esse relato diz que agora mesmo é que ela não vai. Gente, vocês que acompanham os relatos já sabem dizer que essa descrição dessa velha, quem é? A tal da desgraça. Meu bicho existe. São muitos relatos e tá tudo relacionado assim. É sempre uma velha feia, cabelo branco, desgrenhado, roupa rasgada.
E ela tá sempre associada, ligada a uma pessoa que fala muita coisa ruim. Palavrão, chama, fala só coisa nefasta aí. E o bicho vê e fica. E aí atrapalha a vida da pessoa. Acho que vale a pena dar ouvidos a essas coisas e começar a controlar aí a língua, né? Ou quer pagar pra ver? Gostou do relato? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Vamos lá, esse aqui é médio bonito. Médio. Tá, vamos lá. O triste fim de uma jovem sofredora pela obsessão de um bruxo. Gente. Olá, Ana. Me chamo Fulana. Sou a mesma que contou o relato do espírito revoltado. Obrigada por ter lido. O relato que vou contar é real. Gostaria que não tivesse sido, pois essa jovem sofreu muito. Só tá tudo certo aqui, eu tirei. Tá. Vai ficar longo. Medião. Pois tenho que contar os detalhes para que vocês possam entender melhor. Tive que perguntar para minha mãe, que mora em outro estado, os detalhes, pois essa jovem era a melhor amiga dela. Eu cresci escutando essa história verídica. Os nomes já estão trocados. Esse relato ocorreu na Bahia. Vou chamar a cidade de a Cidade dos Sofredores. Foi por volta de 1986 que a jovem, que aqui vou chamar de Rubi, foi alvo de uma paixão obsessiva de um bruxo, que aqui vou chamar de Merlin. A Rubi tinha seus 14 anos, era uma adolescente bonita, porém triste, pois desde sempre ela já via espíritos e eles não deixavam ela em paz. Minha mãe era a melhor amiga dela. Elas eram quase da mesma idade. As duas tinham muito em comum, eram médiums. Sofriam com a opressão dos espíritos malignos. Vou chamar a minha mãe aqui de Esmeralda. O velho bruxo morava no meio do mato, tinha as unhas enroladas e se apaixonou pela Rubi. Tentava de todas as maneiras ficar com a jovem, que óbvio, não queria saber dele. Ele dizia a ela que ela pertencia a ele e que ela não poderia se envolver com mais ninguém. Rubi tinha medo dele e sempre que o via tentava fugir e conseguia. Ele a cercava por todos os lados, mas ela sempre conseguia fugir dele. Rubi amava sua amiga Esmeralda a ponto de as duas terem feito um pacto de que quem morresse primeiro viria buscar a outra. Guardem essa informação. Bom, o tempo passou. O velho bruxo finalmente morreu. Para muitos, esse seria o fim da obsessão do velho bruxo pela jovem Rubi. Mas ela sabia que para ela seria diferente, pois ela era médium e já sofria por ver espíritos. Óbvio que ela não foi ao velório, mas quem compareceu disse que nenhuma vela ficava acesa. Naquela noite, Rubi estava no seu quarto, perto dos seus irmãos, mas isso não impediu do espírito dele subir no telhado e entrar no quarto e tocá-la. Depois disso, ele não deixou mais a Rubi em paz. Ela não podia usar esmalte vermelho, nem batom, nem roupas curtas, nem cortar os cabelos, nada que chamasse a atenção dos outros, que se ela fizesse isso, ele batia muito nela. O espírito do bruxo, filho da mãe, ele batia muito nela. E a sua amiga Esmeralda... ele batia muito nela. A sua amiga Esmeralda e outras pessoas um dia presenciaram uma cena horrível. A Rubi começou a chorar, dizendo que eles estavam vindo. E quando as pessoas perguntavam, eles quem? Ela só repetia, eles estão vindo. E começava a pular e a gritar. Ela caía no chão, descabelada, dizendo, eles estão me batendo. E quando finalmente ela parava e se levantava,
Todos viam as marcas nos braços da surra que o espírito dava nela. Essa tortura espiritual durou 5 anos, até que ela, não aguentando mais, foi embora para outra cidade morar com uma tia. Nessa nova cidade, ela conseguiu finalmente ter um pouco de paz. Conheceu um rapaz, se apaixonou por ele, se entregou a ele. Tudo parecia estar indo muito bem, até que ela teve que voltar para a cidade dos sofredores e pedir para o pai dela realizar o casamento, pois ela estava bastante apaixonada. E viu uma chance de esquecer o passado e recomeçar em outra cidade, longe daquele lugar que deixou traumas nela. Só que ela jamais imaginaria o que estava para acontecer. O espírito resolveu dar a cartada final. Vendo que perderia ela, o espírito do bruxo a perturbou de tal forma que ela resolveu dar fim à sua vida. Em 1991, ela, não aguentando mais o tormento, deu fim. E o Merlin, o bruxo, disse ainda em vida que nunca a deixaria em paz, e nunca deixou mesmo. No momento em que ela estava morrendo, a irmã perguntou: Ruby, por que você fez isso? E ela respondeu: esse é o meu destino. E morreu. Descobriram depois da sua morte que ela estava com 4 para 5 meses de gestação. Esmeralda, nessa época, já estava cansada. Tinha 3 meninas e uma delas havia acabado de nascer. Esmeralda frequentava o centro espírita e lá uma pessoa que incorpora, não sei o nome certo para pessoas assim, mãe de santo, sei lá, ela começou a chorar e a falar igualzinho a voz da Ruby. Lembra quando eu falei para vocês guardarem a informação de que elas fizeram um pacto de que quando uma morresse vinha chamar e vinha buscar a outra? Aqui vocês vão entender o porquê. Ela disse que estava sofrendo muito, acho eu que era no umbral, e que não poderia partir sem levar a minha mãe, pois elas fizeram um pacto de que quem morresse primeiro viria buscar a outra. E Esmeralda disse a ela: eu não posso ir com você, Ruby. Eu tô casada agora, eu tenho filhos pequenos para criar. Pode ir, um dia a gente vai se ver. E aí pediu uma missa para Ruby. Esmeralda chegou a ver Ruby em cima de uma árvore, com roupas brancas, e sorriu para ela e sumiu. A Esmeralda não sabia ao certo se foi sonho ou visão, mas de uma coisa ela tinha certeza: sua melhor amiga encontrou a luz e finalmente conseguiu ser feliz. Bom, é isso, espero que tenham gostado, Ana. A dúvida que fica é: ela foi escolhida por esse bruxo porque ela era médium e já sofria ao ver espíritos? Ou, independente disso, ele a escolheria? Por que ele escolheu a Ruby e não a Esmeralda? Sendo que as duas tinham quase a mesma idade e tinham sensibilidade para o mundo espiritual. Muito obrigada, Ana, por contar esse relato. Desculpe os erros, pois digitei no celular e com recém-nascido no colo. Beijos para você e que Deus abençoe a sua família linda. Um beijo para você, muito obrigada. Eu acho que a única coisa que se trata aqui é de um velho louco que ficou obcecado pela menina e fez porcaria. Virou obsessor depois de morto, encheu o saco da menina por pura obsessão, que enfiou ela na cabeça. Acho que é só isso. Agora, em 5 anos, ela não conseguiu ajuda de nenhum centro espírita, de nenhum padre, nenhum pastor, ninguém pôde ajudar essa moça. Ela não procurou ajuda em todo esse tempo, sofrendo desse jeito. Que tinha que ir num lugar para mandar esse bruxo aí de onde ele devia vir, né? Onde foi, sei lá. Gente, vai chegar a esse ponto, né? Coitada. Deixa eu ler um aqui, que é curto também, tá?
Achei que tinha consertado o mouse, mas não consertou, acho que não. Vamos lá. Esse daqui o Matheus que selecionou aqui, porque ele gosta do quê? De relato de estradas. E este é um. Quem era o carona? Vamos lá. Boa noite, Ana. Antes de começar o meu relato, gostaria de dizer que eu adoro seu canal. Muito obrigada. Nem vejo mais televisão, só o assombrado. Meu nome é fulana, não me importa se você quiser me chamar por esse nome mesmo. Não, é fulana. Se achar melhor trocar, pode ser fulana. Muito bem, é fulana. Esse relato aconteceu com meu tio-avô na década de 70. Ele era advogado, uma pessoa bastante séria e honesta, portanto, impossível que tenha sido uma brincadeira inventada por ele. Bom, meu tio morava em São Paulo, capital, e a cada 15 dias vinha a Campinas para visitar sua mãe, que na época morava com seu irmão caçula, o meu avô. Naquele dia, a esposa, por algum motivo, não quis acompanhá-lo e ele fez a viagem sozinho. Saiu de casa bem cedo e logo após entrar na estrada, viu um policial pedindo carona na beira da pista. Naquela época isso era bastante comum e sem nenhum receio ele parou o carro para dar carona ao policial. O policial, agradecido, entrou no carro e a viagem prosseguiu. Meu tio era meio pé de chumbo, sabe? Como se dizia na época. Corria com o carro. Ele estava bem acima da velocidade. O policial, com muita tranquilidade, dizia para o meu tio reduzir a velocidade, argumentando sobre o perigo dessa imprudência. Meu tio concordava, reduzia a velocidade, mas pouco tempo depois ele se distraía e começava a correr de novo. Novamente o policial o aconselhava a ter mais calma e não correr tanto. E isso aconteceu por inúmeras vezes durante a viagem. E depois de muita conversa, meu tio achou por bem obedecer o policial. E dessa vez se manteve em uma velocidade razoável. Já estavam no meio do caminho, quando meu tio avisou que ele ia entrar um pouco em um restaurante que ficava à beira da rodovia. Disse que a parada era rápida, ele ia só comprar um pão para sua mãe. Bom, meu tio estacionou o carro ao lado de um posto de gasolina que tinha ao lado do restaurante e desceu. Seu companheiro de viagem não quis acompanhá-lo, disse que ficaria no carro à sua espera. Meu tio rapidamente comprou o pão, mas ao chegar no carro, viu que o policial não estava lá. Achando que ele tivesse resolvido ir ao banheiro, encostou do lado de fora do carro e esperou. 15 minutos se passaram e nada do policial voltar. Ele deu uma volta por perto, mas não conseguiu encontrá-lo. Resolveu conversar com os frentistas do posto ao lado. Eles com certeza saberiam dizer que rumo o policial tinha tomado. Dirigiu-se ao frentista e perguntou se por acaso eles tinham visto que direção que o policial que estava com ele ali tinha tomado. Se tinha entrado no restaurante ou se tinha ido no banheiro. O rapaz do posto olhou para ele de forma assustada e disse: "Mas o senhor chegou sozinho, não tinha ninguém no carro, só você." Bom, meu tio, com as pernas bambas, pegou o carro e, assombrado, continuou a viagem. Chegando na casa do meu avô, contou a todos o que havia acontecido. Acabaram chegando à conclusão que esse policial era um anjo, um ser de luz, que, o obrigando a reduzir a velocidade, tivesse conseguido evitar um possível acidente de carro. Obrigada, Ana. Um grande abraço para você, para o Matheus e para os seus filhos. Muito obrigada. Um beijo para você. Ixi, será que era mesmo? Ali estava em forma de policial ou até mesmo um policial que pode ter, né, perdido a vida ali, por ali. E foi ali dando um toque, abaixa a velocidade, porque pé de chumbo ali, ó, pode acontecer, né, um acidente bem pode ser mesmo, porque é estranho, né, por que o policial ia zarpar sem falar nada? Podia falar, não, então eu vou ficando por aqui, ou esperar o cara voltar, era rapidinho, só comprar um pão. Não, ó, só pra avisar, agradecer, eu vou ficar por aqui, né? O normal de uma pessoa é não fugir. Ele é policial, não era bandido, né? Não sei, tá fugindo. Então, beleza. E aí, assombrados, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recado com vocês de que a caixa assombrada do mês de dezembro já está disponível na loja
e a caixa Varginha. Como vocês podem ver, ainda não tá bem legal para gravar os relatos, mas logo logo eu volto. Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos itens que vem na caixa Varginha no mês de dezembro. O primeiro é este lindo, essa linda réplica, né, do ET de Varginha. É numerado e exclusivo também. Muito lindo, pintura muito 10. Olha aqui, você vai receber esta estatueta, também um negócio de pendurar coisa aqui, ó, pendurar guardanapo, pendurar ó, o que você quiser aqui, ó. Você fixa na parede e você tem o ET de Varginha para pendurar suas coisinhas. Sim, olha aqui este. E também uma camiseta, igual eu tô vestindo aqui, ó, com a data aqui do acontecido, do avistamento do ET em Varginha, 20 de janeiro de 1996. Quem aí já era nascido? Aqui, ó. E brilha no escuro também, viu? Então você vai receber essa camiseta, vai receber a estatueta, vai receber um gancho, né? Gancho aqui para você pendurar suas coisinhas, ó. E mais coisas, é claro, tem a receita, vai ter uma coisinha gostosa para comer, né? Sempre vai uma coisinha de comer. Então, garanta a sua caixa, ok? Você pode comprar de forma avulsa ou assinar. Você tem até dia 10 para assinar, ok? Clica no link aqui e garante a sua caixa Varginha, beleza? Vamos lá. Visita indesejada. Olá, Ana, os nomes já estão trocados. Me chamo Fulana e moro numa cidade da região metropolitana de Curitiba. Quando perdi minha mãe, há 4 anos, o Canal Assombrado me ajudou muito a ter forças a seguir. Que bom. Mas uma vez que através dos relatos de outras pessoas encontrei conforto e percebi que nos aproximamos nessa busca pelo entendimento do que existe além daqui. Isso aí. Pois bem, no ano de 2018, eu e meu marido compramos nossa tão sonhada casa e nos mudamos com nossos 2 filhos. Porém, desde que nos casamos, sempre enfrentamos muita inveja e raiva de 2 maledites. Ai, de maledite. De 2 maledites, Ana. 2, e pasme. Uma delas é a própria mãe do meu marido. Tanto que quando ele contou que estávamos comprando uma casa, parece que tudo começou a desandar. Deu todo o problema possível, mas enfim nos mudamos. Porém, a gente ouvia os comentários maldosos que as 2 faziam e parecia que a raiva era palpável, sabe? Sabe o olho de secar pimenteira? Pois é. Então, aqui em casa é tudo bem vedado e numa madrugada eu e meu marido acordamos com a porta do nosso quarto abrindo bem devagar. Parecia cena de filme. Meu marido levantou, olhou e aparentemente não era nada. Antes que digam, aqui não passa vento por dentro da casa. Ela é bem vedada mesmo. Bem, como trabalhamos fora o dia todo, antes de nos mudarmos, achamos por bem instalar câmeras, sensores e alarmes. Aí é que tá, Ana. O dia amanheceu, fomos trabalhar e no fim do dia meu marido me mostrou no celular e no painel que havia acontecido um disparo no alarme enquanto estávamos fora, bem no sensor que fica no corredor, na direção da porta do nosso quarto. O curioso é que esses sensores estão regulados em uma sensibilidade mínima de 30 quilos para não disparar por qualquer coisa. Conclusão. Na hora, só consegui associar a toda energia ruim que nos mandavam, pois somos os únicos moradores da casa. Fui à igreja, trouxe água benta e joguei em todos os cantos da casa, rezando para Deus anular e afastar todo o mal. Pois acredito que a raiva e a inveja se materializam em tudo que não presta. Depois disso, houve uma situação no quintal, mas dentro da minha casa, nunca mais, graças a Deus.
Obrigada, Ana, por ler este relato. Você já é uma amiga. Mal sabe você quantas vezes já cozinhou e limpou a casa comigo. É nóis. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, câmera de segurança. Dentro de casa é difícil, né, ter câmera assim. O que aconteceu no quintal? Conta aí, põe na roda o que aconteceu no quintal. Mas eu também acho isso. Tem olho ruim quando você tem aquela inveja, não sei o que, um negócio, as pessoas criam, que eu acho que isso acaba meio que se tornando palpável. Ele vira uma coisa realmente que pode ir lá e assombrar outra pessoa ou seguir atrás de você. A própria pessoa que envia, mesmo sem querer talvez pensamentos ruins, ela pode criar algo palpável com forma que anda junto com ela. Isso por alguns relatos que eu já ouvi por aí, entendeu? Não que necessariamente você joga para casa de quem você tá com inveja, mas aquilo fica com você mesmo, o invejoso. E aí você vê coisa na sua casa, tem uns negócios mas que tá com você, não tá com a pessoa, não. Tá te seguindo. Então, cuidado ao ter olho ruim. X9 do além. Piada da mãe, hein? É um moço que nos conta. Eu era uma daquelas crianças que teve infância, sabe? Nos anos 80, minha brincadeira favorita sempre foi a de polícia e ladrão. Papai me presenteou com um kit de arminha, algemas e estrela de xerife. Quem nunca teve um desse, hein, gente? A gente comprava na festa São João, assim, ó. Vinha lá a estrelinha, a arminha e e uma algeminha. Ah, eu adorava também. Tinha uma arminha, gente, que era muito legal de brincar. Não sei se vocês lembram, você abria o tamborzinho assim e colocava... Era espoleta que fala? Era umas rodinhas assim vermelhinha com espol, eu não sei o que é aquilo lá, que você encaixava no tamborzinho, fechava, fazia pá, pá. Eu achava aquilo o máximo, eu adorava aquilo lá. Não virei bandido brincando com aquilo, tá bom? Foi muito legal, adorava brincar com aquilo. Bom, papai me presenteou então com um kitzinho. Naquela época eram brinquedos comuns, pois a inocência era vigente. Passava as tardes brincando com os meus coleguinhas, vizinhos, fazia questão de ser o policial durão e prendia os bandidos com prazer. Cresci com o sonho de ser um policial de verdade e foi isso que aconteceu. Aos 19 anos consegui ingressar, já que sobrei no alistamento do Exército. É isso? Aos 19 anos consegui ingressar na polícia, é isso? Já que sobrei no alistamento do Exército. Bom, naqueles anos a marginalidade não se comparava de hoje. Existiam os limites. Poucos eram os confrontos frente a frente, porém não digo que era fácil. Mudei de batalhão e fui trabalhar com um tenente linha dura. O cara era considerado o terror dos marginais da região. Tinha o respeito de todos. Realmente era um homem que impunha respeito. Com o tempo comecei a conhecer suas histórias. Os colegas me relatavam coisas que pareciam absurdas até o dia em que eu vivenciei uma delas. Estávamos rondando, pois havíamos sido informados que um grupo procurado estava pelas mediações. A madrugada já se fazia e parecia estarmos procurando agulhas em palheiro. Na viatura estavam eu, outro colega e o tenente. Atrás tinha mais um carro de apoio, pois se tratava de um grupo de alta periculosidade. Lembro que estávamos numa via com pouco movimento e o tenente freou bruscamente o carro. E eu fiquei sem entender. Ele saiu do veículo e se dirigiu a um poste que estava mais ou menos uns 100 metros. Meu companheiro sorriu e me disse: "Lembra das histórias que contamos sobre ele? Se prepara, pois você vai vivenciar uma delas." Eu acompanhei os passos do tenente sem compreender até aquele poste. De repente, iniciou-se um diálogo, quase como um sussurro incompreensível. Ficou poucos minutos, retornou à viatura e seguimos o caminho.
Ele nos disse para nos prepararmos, pois o seu informante tinha lhe dado as coordenadas da toca dos malandros. Confesso que eu achei engraçado. Pensei comigo, agora poste fala, né? Olha, tenho que falar. Bom, esse cara tem problemas mentais, né? Só pode, o cara tá falando com nada, falou que tem um informante ali chegando poste. Meu colega me olhou como quem diz, você não acredita? Fomos em silêncio e chegamos a um beco suspeito. O tenente saiu novamente do carro e dessa vez sua voz pôde ser ouvida. Mostre o barraco. E fez sinal para que todos saíssemos da viatura. E cautelosamente fomos a seu comando em direção àquele barraco. De repente, do nada, ouvimos um disparo. O tenente deu ordem para investirmos e o tiroteio começou. Não posso me estender, somente digo que 5 cadáveres ficaram à espera do rabecão. O tenente friamente mostrava no olhar o orgulho de dever cumprido. Voltamos e na mesma estrada ele parou a viatura em frente àquele poste de antes e disse: nosso combinado foi feito. 5 almas como pagamento. Até a próxima. Não sei descrever a sensação que tive naquele momento. A única coisa que eu sabia é que eu não queria trabalhar ao lado de um homem que falava sei lá com quê. Eu não queria participar desse tipo de emboscada sobrenatural. Passei dias sem dormir, perturbado. A presença do tenente me fazia mal. Então, depois de pensar muito, eu decidi me desligar da corporação. Fiz faculdade, me formei em advocacia e hoje estou feliz, pois para mim a justiça tem que ser feita com limites. Esse fato me perturba até hoje. O informante resgatava almas para o inferno. Soube que o tenente faleceu. Será que sua alma fazia parte desse acordo? Olha, cara, eu não sei, mas peraí, eu já contei um relato muito parecido com esse. Vocês lembram? Adilson, você tá aí? Adilson, você lembra? Você pode até falar qual é o relato que é. Agora, eu não sei se é da mesma pessoa. Mas é muito parecido, porém não é igual. O outro relato é o cara, ele diz que... Por que ele deixou a polícia? Porque também ele tava lá, acho que no início dele, ele também tava com o superior na viatura. Só que esse cara, ele começou, ele foi atrás lá de um bandido... E ele na viatura, ele ficava, tá certo, vira aqui, vira ali. Sabe, ele tava tipo recebendo coordenadas de algo invisível. E aí tem que virar essa rua. E começou a entrar pro meio do mato aleatoriamente, umas ruas de terra, não sei o quê. Ele falou, o cara vai estar aqui. E encontraram o bandido e sei lá o quê. E foi essa mesmo. E o superior dele falou a mesma coisa, tipo, a gente tem um acordo. Ele me diz onde estão os bandidos e eu entrego as almas dos bandidos para ele. Tipo, entrego, sabe? Sim. Ele me diz onde tá e as almas ele vem pegar. Então é um acordo assim. E eu já vi, mas era uma outra situação. Mas era muito parecido. Gente, tem esse espírito aí que tem esse acordo com a galera aí, tipo... Eu te falo onde tá, mas a alma é minha. Aí o problema não é meu, né? Agora vocês me digam aí que tem um relato muito parecido. Ou é da mesma pessoa, mas ele não é igual. Eu lembro disso. Tá. O primeiro relato é este daqui. O quarto do vizinho tem algo diferente. Vamos ver o que tem de diferente. Olá, Ana Paula e Matheus. Meu nome é Fulano, tenho 26 anos, sou do Paraná. Venho compartilhar esse relato com vocês, pois foi algo que impactou a mim e a minha prima na época e até hoje nos traz lembranças. O relato consiste em acontecimentos sobrenaturais ou anormais na casa do vizinho que chocou a minha prima e a mim. Você já fez um relato desse local e isso é que me motivou a compartilhar esse relato. Gente, o mesmo local?
Caso venha ler o meu relato, por favor... tô lendo. Não, tá tudo certinho. Vamos lá. Meu nome é fulano, tenho 26 anos, é tudo que eu já li aqui, ó. Venho compartilhar esse relato com vocês, pois foi algo que impactou a mim e a minha prima na época e até hoje nos traz lembranças. Por favor, troquem os nomes, tá? Tá tudo com nome verdadeiro aqui, aí cabe a mim trocar, e aí vocês não confiem em mim, porque a hora que eu correr e ler o relato aqui, eu vou falar o nome verdadeiro. Então, por favor, troquem os nomes, ok? Esse relato, deixa eu ver, ele não é de agora. Não, é de agora sim, de 2020, de fevereiro agora. Pessoal, troquem os nomes, tá? Bom, o meu tio fulano construiu uma casa de praia há muitos anos atrás para que toda a família pudesse desfrutar de um refúgio da cidade durante o verão, especialmente, e durante o ano a quem quisesse. Uma casa boa, com 2 banheiros, 3 quartos, 3 varandas grandes, sala e cozinha. A casa fica localizada no Paraná. Último balneário das praias paranaenses. Já ouvi um relato contado pela senhorita do mesmo balneário e que me motivou a dividir essa experiência. Alguns anos atrás, quando eu tinha por volta de 15 anos e a minha prima, fulana, 14 anos, como todos os nossos verões, desde a infância fomos para a casa da praia com os nossos pais. Por ser um balneário distante, o último, nessa época muitas pessoas não tinham interesse em ir até o mesmo, pois falta infraestrutura e boa parte dele, consequentemente, era bem mais vazia que os demais. Poucas casas por quarteirões e muitos térreos. E muitos terrenos vagos ou terrenos baldios com matos que mais pareciam florestas de tão altos. Durante a nossa infância, fizemos amizade com o vizinho ao lado, um garoto de 14 anos chamado Beltrano. 14 anos e também de outra cidade do Paraná. Ele tinha uma família muito carismática, com um pai piadista e a mãe que parecia ter vindo de uma propaganda de margarina. Eram todos tão legais. Sabíamos exatamente a época que eles viriam para a casa da praia todos os anos. Nós íamos nas vésperas do Natal e eles chegavam na segunda semana de janeiro e, por fim, ambas as famílias voltavam cada um para sua cidade de origem ao término do mês de janeiro. Ambas as famílias eram muito unidas, sempre nos dávamos muito bem, trocávamos conversa até de madrugada. Se a gente fazia churrasco, chamávamos uns aos outros e se fôssemos passear, sempre convidávamos para que todos pudessem ter ótimas experiências de veraneio juntos. Até o momento parece tudo normal, não é mesmo? Sim, e pode-se dizer que sim. Nada além de famílias amigas, unidas pela convivência da estadia em suas casas de veraneio. Porém, em um ano, a situação mudou um pouco. Como eu disse, os vizinhos, chegavam à casa da praia apenas na segunda semana de janeiro, pois passavam suas festividades de final de ano na cidade deles, com seus familiares, e nós chegávamos antes do Natal. Certo ano, em torno de 2008, num final de tarde, estávamos eu e minha prima deitados na rede de balanço na varanda da frente da casa, conversando e relembrando bons momentos do ano que se passou, mas de repente ouvimos barulhos estranhos, ruídos e batidas fortes que vinham da casa ao lado, a casa do nosso querido vizinho. Por um momento ficamos contentes, pois pensamos, uhul, os vizinhos chegaram mais cedo esse ano. E na mesma hora direcionamos nossos olhares para a casa dele. Casa essa cujos muros eram relativamente baixos. Ficando em pé, era possível enxergar perfeitamente todo o terreno. Então olhamos ansiosos.
esperando as brincadeiras do pai brincalhão do nosso amigo, que todo ano chegava fazendo um fuzuê, cantando, buzinando ou nos chamando por apelidos que ele inventava. Mas o mais surpreendente é que não havia nada. E eles não tinham chegado. Simplesmente ninguém chegou na casa deles. Nesse momento, sentamos nas redes de balanço novamente e voltamos a conversar, mas era nítido em nossas caras que aqueles ruídos não eram normais de uma casa desocupada. Passando alguns minutos, ouvimos barulhos semelhantes aos barulhos anteriores, ainda mais forte, porém agora tinha barulho de vidro quebrando e móveis sendo arrastados. Nesse momento eu senti um calafrio na coluna muito forte que eu mal consegui me levantar da rede para ter uma reação. Minha prima ficou pálida com tudo que ouviu e tremia de medo, mas ela não entendia o porquê de tanto medo, sendo que ela apenas ouviu barulhos, mas não viu nada. Parecia que o clima do local havia mudado. Tinha ficado pesado e não tinha mais o clima de final de tarde agradável de praia, sabe? Eu me levantei, cheguei perto dela e falei: olha, eu acho que só a gente tá escutando esse barulho. Eu vou entrar, vou sondar algumas pessoas da nossa casa para ver se mais alguém ouviu. Eu já volto. E assim eu fiz. Entrei pela sala, fingi estar indo beber algo e comentei com todos ali que estavam. Disse assim: ouviram os barulhos estranhos, os barulhos diferentes aí? E alguns responderam que não, sem nem me olhar. E outros me olharam com uma cara de: do que você tá falando? Nisso eu bebi minha água e voltei para a varanda com a minha prima. Contei a ela que realmente ninguém além de nós estava ouvindo os barulhos. Nisso eu tive a ideia, que eu sempre critiquei nos filmes de terror, mas é ir em direção ao barulho misterioso para ver o que era. Falei com ela se ela toparia ir comigo na casa do vizinho, e ela disse que sim. O muro, como eu informei, era relativamente baixo e em certo momento ele era baixo o suficiente para que conseguíssemos pular sem muito esforço. Pulamos no quintal dos nossos vizinhos e fomos em direção à casa. Quando ela colocou o pé na varanda da casa, os ruídos retornaram ainda mais fortes e com dois diferenciais agora. Um era um barulho de sopro de vento que vinha de dentro da casa, e outro era uma iluminação instável que parecia ter em algum cômodo. E aqui o no break fica check, 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 que tanto oscila. Enfim, nesse momento eu e ela, minha prima, sentimos todos os nossos pelos arrepiarem. Um desconforto na nuca e as pernas trêmulas. Paramos ali mesmo e cogitamos: e se for um bandido que entrou e tá assaltando a casa, né? Tá roubando a casa? A gente vai estar correndo perigo aqui. Olha, eu juro que depois que eu cogitei essa possibilidade, ficamos os dois com medo. E o primeiro... Não, depois que cogitamos essa possibilidade, ficamos com dois medos. O primeiro de ser realmente um bandido e o segundo é o medo daqueles barulhos misteriosos. Fizemos o seguinte: rodeamos a casa encostados no muro, para que se caso fosse algum bandido ou algo que pudesse nos ferir, tivéssemos acesso ao muro rapidamente para pularmos de volta para nossa casa. Notamos que não havia sinais de arrombamento nas portas e janelas. Era fácil identificar se a janela havia sido arrombada, pois os vizinhos usavam aquele sistema de tranca rústica, onde você coloca uma madeira por fora da janela e parafusa por dentro, para que ninguém de fora consiga abrir. Todas as janelas da casa do nosso vizinho eram de madeira de persiana, assim permitindo olhar para dentro através das frestas, se nos posicionássemos em certo ângulo. Tudo isso se passando, mas os ruídos eram constantes.
Parecia que quanto mais perto da casa a gente estava, mais ruídos e barulhos havia. Resolvemos então filtrar de onde vinha a maior parte desses ruídos. De qual cômodo? Nós conhecíamos a casa por dentro. Identificamos que era do quarto inacabado de hóspedes que eles tinham, e mesmo com o corpo todo arrepiado e uma sensação de peso nos ombros e um peso nos ombros e na nuca, resolvemos espiar pelas frestas da janela de persiana e vimos algo inexplicável até hoje para nós. Eu vou descrever o quarto. Havia uma cama de solteiro bem antiga, um guarda-roupas de solteiro também antigo, algumas roupas de cama no canto do quarto e cortinas longas. Quando encostamos bem na janela e olhamos para o interior do quarto, havia uma vela acesa no meio do quarto. Acesa e no ar. Sim, gente, no ar, sem base de sustentação. O quarto estava ventando, como se tivesse um grande temporal ocorrendo ali dentro do quarto. Não tinha ventilador de teto, nem ventilador portátil no ambiente. As roupas de cama do canto do quarto estavam sendo jogadas de um lado para o outro e as cortinas batiam no teto do quarto com a força desse vento. Os móveis começaram a cair e a cômoda chegou a cair para frente. O guarda-roupas abriu as portas, a mesinha e outros enfeites das mesas, da mesa, do corredor que dava para ver ali, estavam tombadas também. Nós ficamos em choque, sem saber o que fazer. Meu coração estava acelerado, eu suava frio, minhas pernas não correspondiam mais. E quando olhei para minha prima, ela estava com os lábios quase sem cor e com os olhos arregalados, espantada, sem acreditar no que estava vendo ali junto comigo. Nós trocamos olhares e entendemos que era hora de corrermos dali sem olhar para trás. E assim fizemos. Pulamos o muro para nossa casa. Corremos para dentro de casa, deixando os nossos pais sem saber o que estava acontecendo. Nos trancamos no nosso quarto e ficamos em silêncio por um bom tempo, só pensando sobre aquilo e nos comunicando por olhares. Olha, Ana, sinceramente eu não sei o que vimos naquele dia. O que foi tudo aquilo e por que só nós ouvimos os ruídos? Mas sei que não era algo normal. Nada do que aconteceu naquele quarto era possível ser feito por um ser humano ou pela física da casa. Após 4 dias, os vizinhos chegaram, animados como sempre, fazendo seu clássico fuzuê. Eu e minha prima nos olhamos e fomos até o muro cumprimentá-los. E ali aguardamos eles abrirem a casa para ver todo o estrago que aquele ocorrido tinha feito dentro da casa. Baseado nos barulhos de móveis batendo, vidros quebrando e coisas caídas, assim como vimos pela janela. E pasme, Ana, não havia nada fora do lugar na casa. Absolutamente nada. A casa estava em ordem como eles haviam deixado no verão passado. E agora? O que foi tudo aquilo? Até hoje a gente não sabe. Não contamos a eles porque estávamos errados em ter pulado o quintal sem permissão, né? E nem sei se eles acreditariam em nós. Mas eu sei o que vimos e sentimos. Foi real, mas não foi normal. Será que vocês viram um pedaço de outra dimensão acontecendo na casa deles? Lá vem eu com a outra dimensão. Sei lá, tinha que conversar com a família, né? Saber, eu contaria. Olha, não sei o que é, vai que faz sentido pra eles. Sei lá, vai que alguém tá fazendo algum trabalho pra eles e tá refletindo ali na casa. Vai que poderia servir de um alerta pra alguma coisa. Eu contava, pulei o muro porque tô escutando barulho na casa do vizinho. Não, primeiro eu ia chamar um adulto, na verdade, né? Eu ia chamar um adulto e falar, tô escutando barulho aqui dentro, pode ser ladrão, né? Aí o adulto vai lá e vê comigo. E aí sim, falar, a gente entrou porque tava escutando isso, a gente ficou com medo de, sei lá, alguém ter invadido e a gente foi olhar. Só que a gente viu uma vela flutuando no meio do quarto, um vento. Eu falo. Filho, não sei se acredita ou não acredita, mas eu vi. Agora fica a seu critério, tá avisado.
No break, mas que saco. Gota serena. Olha lá, fica fazendo tec-tec, tec-tec, tec-tec. Bom, não sei o que tinha lá não. Será que a família sabia, estava ciente do que ocorria naquele quarto? Não sei, eu sei que eu vou dar beijo em você. Bom, vendo vários relatos que já me aconteceram, lembrei de um dos 6 envolvendo Edith. Envolvendo Edith, o nome e obrigado, Edith, por quase ter me matado. Bom, é uma ironia em nome, mas eu quase morri. É uma ironia no nome, mas eu quase morri. Obrigada, Edith, por quase ter me matado. Esse é o título do relato, tá? Bom, isso ocorreu ano passado. Eu namorava uma garota 1 ano mais velha que eu, que aqui vou chamar de Edith. E eu gostava dela, mas sempre brigávamos. Sempre que eu falava em terminar, ela rapidamente mudava e parecia a pessoa mais amável do mundo. Então, era um domingo quando decidi terminar. E assim que terminei, senti algo saindo como um peso. Normal, isso é muito comum. Mas também senti que algo ruim aconteceria. E o fato principal é que ela não me contava. Mas eu descobri, depois de terminar, que ela mexia com magia negra. Um dia eu estava na cerâmica trabalhando, fazendo alguns bicos, quando comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Mas quando acabou o serviço, só fui para casa e tomei um banho, um remédio e dormi. Ao acordar, eu estava pior e nas semanas que se passaram só piorou. Eu não dormia mais, não comia e vivia com dor de cabeça e febre. Mas 3 semanas depois, em uma quinta-feira, a minha mãe, que é religiosa, me chamou para ir na igreja. E eu, juntando o pouco de forças que ainda me restava, fui. Então Deus falou comigo pela palavra. Disse algo assim: você entrou aqui já quase morto, mas eu te digo, esse mal voltará para quem fez. Apenas creia. Parece que foi um milagre. Quando o culto acabou, eu estava já me sentindo melhor. E à medida que fui melhorando, fiquei sabendo que ela começou a adoecer. E um dia fui visitá-la no hospital e disse essa frase para ela. Tirando Edith, que pessoalmente disse o nome dela, só o impressionante é que ela me pediu ajuda e eu não pude. Eu não pude ajudar mesmo ela fazendo mal para mim. Eu pedi que a minha mãe orasse por ela e ela melhorou. Hoje até ela é religiosa, mas eu jurei que nunca mais voltaria com ela. Espero que seja lido hoje no Ao Vivo. Abraços. Um abraço para você, muito obrigada. Mais Ediths, né? Ediths, coitadas Ediths. Vamos lá. Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O jovem motoqueiro das quebradas. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato é o mesmo que contou o velho cachimbeiro da estrada. Aquele relato onde aconteceu com o pai dele, que o pai dele parou o Fusca no meio da estrada e de repente apareceu lá um velho que ajudou de forma sobrenatural com o carro que estava quebrado lá no meio e ajudou ele a sair da estrada. Continuando essa história, ele diz que é muito curioso algo muito parecido que aconteceu com ele muitos anos depois. Isso aconteceu com ele em 2008. Na época ele tinha 23 anos e o carro dele era um Fox 2004. Então ele estava voltando de uma balada,
aproximadamente umas 3h30 da manhã. E ele deixou um amigo dele em Guarulhos. Ele mora em São Paulo, porque já era tarde e ele morava longe, numa região bem afastada do centro de Guarulhos. E como ele morava na zona norte de São Paulo, não ia ficar tão ruim assim para ele voltar para casa. Enfim, ele deixou o amigo dele na casa dele e retornando, já em uma rua deserta lá de Guarulhos, daquelas ruas rodeadas por terreno baldio e casa em construção, meio perdido lá pelo meio, não viu um puta buraco que apareceu na rua. Diz que na verdade aquilo não era um buraco, aquilo era uma cratera no meio da rua. E ele acabou caindo com a roda dianteira do lado do motorista, pá, nesse buraco. Na hora ele escutou o pneu estourar. Na hora pensou, ferrou. Sabia que tinha ferrado a roda do carro e tinha mesmo. Desceu naquela puta escuridão daquela rua deserta e foi olhar o estrago. Pneu estourado e a roda um pouco torta. Na época ele não tinha seguro do carro e ele ia precisar de ajuda para colocar o step, porque tava um breu o lugar de escuro e a roda tava torta, tava enfiada num buraco. E enquanto ele tava lá parado pensando nisso, pensando o que ele ia fazer, ele escutou a voz de um rapaz. E aí, amigo, precisando de ajuda? Ele disse que tomou um puta susto porque ele tava abaixado olhando o pneu e o cara surgiu atrás dele do nada. O rapaz era um moreno claro, aparentava ter uns 30 anos mais ou menos, segurava um capacete de moto embaixo do braço, sendo que ele não ouviu nenhuma moto chegando ali no local, nem viu moto nenhuma estacionada ali. Um pernilongo? Que ousado. Na hora ele pensou, agora ferrou de vez, vou ser assaltado. O celular nem sinal de pegar naquele lugar. E ele nem fazia muita ideia de onde estava também. Porque ele nunca tinha deixado o amigo dele em casa e ele não conhecia muito bem aquela região, muito menos Guarulhos. Foi quando o cara já começou a pedir para ele a chave de roda, o step, o macaco e abaixou para olhar a roda. Daí ele pensou, bom, parece que ele tá mesmo a fim de ajudar, né? E como ele realmente estava precisando de ajuda naquele momento, ele começou a pegar as coisas e dar pro cara. Enquanto isso, o cara perguntou pra ele se ele sabia onde ele estava. E ele respondeu que não muito, que ele era de São Paulo e que estava ali naquele horário porque tinha dado carona para um amigo até a casa dele, que morava num bairro próximo ali. E aí juntos eles conseguiram colocar o macaco no carro, tirar a roda danificada e colocar o step. E ele deixou a lanterna do celular ali do lado para ajudar na iluminação. E ficou aliviado em ver que o cara realmente tinha ajudado ele. Daí disse que ele pensou, vou pegar aí umas notas que eu tenho na minha carteira, era cerca de 20, 15 reais, mas vou dar pro cara em forma de agradecimento, né? E ele disse pro cara que queria dar algumas notas, um dinheiro pra ele em forma de agradecimento por ter ajudado ele, que não era muito, mas era o que ele tinha na carteira e ele tava meio sem grana. E quando falou que ia pegar o dinheiro, o cara falou, olha, não precisa me dar o seu dinheiro. Mas eu quero te falar uma coisa. Você sabe que você está num local muito perigoso da região? Dessa vez você conseguiu minha ajuda. Mas me diga que não vai mais ficar rondando em lugares como esse, sem conhecer, nesse horário e correndo tanto risco. E ele respondeu, rapaz, é verdade. Você tem razão. Tô marcando bobeira aqui mesmo. Até me assustei com você. Pensei que tu ia me assaltar. Obrigado mesmo, cara. Ainda bem que você tava passando de moto por aqui bem na hora. Aliás, cadê sua moto? Daí o cara respondeu desconversando. Tem que tomar cuidado. Às vezes não temos a mesma ajuda duas vezes. Então, não volta mais aqui. E pensando melhor, eu tô com um pouco de sede. Pode me adiantar um pouco daquele dinheiro que você ia me dar? Vou comprar uma água no posto, no caminho de casa. Eu te agradeço. Mas, cara, vai embora rápido daqui. Ele nem pensou duas vezes. Foi, entrou no carro, foi no console lá do carro pra pegar a carteira e pegar o dinheiro pra dar pro cara. Porém, ao sair do carro, cadê o fulano? Ele gelou na hora. Gente, esse barulho é a chuva de verão, chuva de janeiro, que começou a cair agora aqui. Então, perdoe o barulhinho. Ele diz que fica arrepiado até hoje quando ele lembra. Não tinha nem sinal do cara, nem o capacete, nem moto, nem barulho de moto ele não ouviu. Ele ainda deu uns passos na direção de umas casas em construção que tinha ali ao redor, que ao lado delas tinha uma travessa pequena de paralelepípedos, mas não tinha nem sinal do cara. Daí ele pensou, mesmo que ele tivesse saído por aqui, eu ia escutar o barulho da moto.
Bom, mas ele só pensou uma coisa em seguida: vazar daquele lugar o mais rápido possível e com o olho bem aberto para não cair em mais nenhum buraco, porque o step dele já tinha sido utilizado, daí ele tava ferrado de vez, né? Saiu de lá e foi em frente sem nem olhar para trás, até que ele encontrou uma placa. Daí ele foi seguindo até encontrar o caminho que levava ao centro de Guarulhos, e de lá para Dutra, e aí seguiu o caminho para São Paulo, até chegar em casa. No dia seguinte, ele ligou para esse amigo dele e contou toda essa história. E ele só disse que não importa o que aconteceu, mas que ele teve muita sorte. Porque o local onde ele tinha caído no buraco era Boca Quente. Era tipo a pior das quebradas que tinha em Guarulhos. Que tinha muitos assaltos por lá e assaltos seguidos de morte. E que ele sabia de várias ocorrências desse tipo naquela região. E aí o amigo dele ensinou um outro caminho para, se caso ele precisasse ir até a casa dele novamente, para pegar um outro caminho e nunca mais cair naquele lugar. E foi o que ele fez, ele nunca mais foi por aqueles lados. Ele disse que não sabe mesmo quem era aquele cara com o capacete na mão. Só sabe que parece que ele foi mesmo enviado só para ajudá-lo e nada mais. Na época ele contou isso pro pai dele, e o pai dele ficou pálido também na hora que ele contou. E disse que acreditava que aquele rapaz era assim um anjo da guarda. E que era pra ele ficar esperto, rezar e agradecer. Cara, isso é uma história muito louca, muito legal. E isso me lembrou muito o que aconteceu com o Matheus. A primeira vez que ele foi lá pra Laranjal pra me conhecer. Ele pegou a estrada sozinho. O Matheus é muito newbie, assim, ele dirige muito bem, mas ele tipo aquele cara que não sabe nada de carro. Ele não sabe mexer no motor, não sabe ver a água do radiador, não sabe nada. Agora um pouquinho mais. Mas antes não sabia nada, só dirigir. E ele pegou a estrada pela primeira vez na vida sozinho, daqui de Rio Preto para Laranjal Paulista. E quando ele estava ali na altura de Conchas, quase chegando já ali em Maristela, em Laranjal, furou o pneu do carro. E aí ele parou num trevinho que tinha ali e ficou tipo, e agora o que eu faço? Ele não tinha pra quem ligar, disse que ficou com vergonha de ligar pra mim e falar: ah, Ana, estourei o pneu e não sei o que fazer, né? Tipo, tô indo conhecer a mulher. Aí ligo pra ela e falo que não sei trocar um pneu. E aí ele ficou lá parado, sem saber o que fazer na estrada, naquele trevinho lá. Quando chegou um carinha de bicicleta, sem conhecer, sem nada, e falou: cara, tá precisando de ajuda? E ele falou que tinha estourado o pneu, e o carinha nem falou nada, já falou: não, vamos trocar aí pra você. E parou e catou as coisas e trocou sozinho o pneu do carro pro Matheus, o que é algo incomum, porque, né, você para se tem uma mulher, agora tem um cara lá, você vai trocar pneu pro cara, não é muito comum. Mas o cara trocou e o Matheus não tinha dinheiro nenhum, acho que o Matheus tinha 2 ou 3 reais na carteira. Aí ele fez também, catou o dinheiro lá, entregou pro cara, falou: cara, obrigada, não tenho mais nada aqui na carteira pra te dar. Não, tá bom, vou ali comprar uma coca, sei lá, sabe? E deu o dinheiro pra ele, o cara agradeceu e foi embora. E aí ele pôde continuar a viagem até em casa, chegou em casa, mas ele falou: pô, um cara nunca me viu, chegou ali já pronto pra trocar o pneu, trocou o pneu sozinho. Ele falou: pô, valeu, obrigada. Será que foi um anjo também que ajudou o Matheus ali? Se você tem uma história parecida, deixa aqui nos comentários, deixa a sua opinião aqui também. E se gostou desse relato, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. E anjos da guarda existem. Tchau!